Olá pessoal, tudo bem? Então, meu título é bastante pretensioso, eu sei. E o pior é que ele não é segredo, vocês vão entender. Mas poucas pessoas aplicam desta maneira, poucas pessoas fazem isso. E isso é simplesmente fundamental. Fundamental, tá? Eu acho que não é enfatizado o suficiente. Eu acho que as pessoas se apegam a detalhes, né? A coisas muito subjetivas e tal, e não fazem isso que eu vou falar. E isso que eu vou falar aqui é realmente a mola motriz da independência financeira. Sem isso, você não terá independência financeira. Ponto. Vamos falar assim algumas coisas. Eu tenho uma série bem básica aqui no canal. Vocês sabem que o meu foco é Tesouro Direto, mas a gente gosta muito dos fundos imobiliários. Claro que eu gosto, certo? Por quê? Porque justamente eles são o tipo de investimento em que essa estratégia fica mais óbvia e dá os resultados, certo? A partir do momento que você atinge determinado grau nessa escalada, nesse desenvolvimento, muitas coisas passam a ficar irrelevantes. As preocupações de curto prazo, as variações de preço, se acompanha, se não acompanha a inflação, isso e aquilo, tudo isso passa a ficar em segundo plano. Assim como no Tesouro Direto, com o tempo, você vai perceber que todas essas questões são passageiras. Nos fundos imobiliários, aplicando isso que eu vou falar no vídeo, você vai ver e vou ensinar como montar a planilha também. Aliás, eu vou fazer a planilha ao mesmo tempo, tá? Eu vou. Vai ser um vídeo sem edição, como são todos do meu canal. E nós vamos tocar conteúdo. Esse é o objetivo, tá? Bom, então assim, agora ainda com conceitos introdutórios, mas falando de outras coisas que são muito importantes para investir em fundo imobiliário, eu diria o seguinte: primeira coisa, pense na sua carteira total de investimentos, tá? Em que você vai ter uma parte em renda fixa, e aí realmente a melhor renda fixa é o Tesouro Direto. Você vai ter uma parte em ações, se quiser, você vai ter uma parte em criptomoedas, se quiser, você vai ter uma parte em fundos imobiliários, se quiser, tá? E aí você vai ter que alocar essas partes. E o recomendável é, quanto mais idade você tiver, maior tem que ser a proporção de ativos seguros, maior tem que ser a proporção de tesouro direto, tá? Esse conceito é fundamental. Por quê? Porque você não pode quebrar, certo? Se você já tem a fase de aposentadoria, certo? Não é prudente ter mais do que 10% dos ativos com algum risco. Não é prudente, certo? O prudente é você ter já acumulado uma boa quantidade de dinheiro ao longo da vida e que isso esteja no Tesouro Direto te pagando juros, tá? Agora, se você tem 20 anos, está começando, você pode ter aí um pouco mais de liberdade e talvez montar uma carteira meio a meio. Ou seja, 50% em renda fixa, 50% em outros ativos. E é claro que eu colocaria desses 50% uma parte majoritária dos fundos imobiliários, para quem é muito jovem, tá? Porque quem é muito jovem vai maximizar o juro composto ao longo da vida e tem o ativo mais precioso que o investidor pode ter, que é o tempo, tá? Bom, sobre coisas importantes dos fundos imobiliários. Então, vamos ter a proporção da carteira, vamos ter uma carteira de fundos imobiliários diversificada. A carteira tem que ser diversificada. Isso é condição sem a qual não se investe, tá? E aí você, qual é o número ideal de ativos? Tem estudo científico já comprovando isso, que a nata da diversificação está entre 7 e 13 ativos, certo? E aí, uma coisa que muitas pessoas falam na internet é: tem a quantidade de ativos que você pode acompanhar.
Acho esse conceito muito legal, muito válido também, tá? Mas almeje para ter aí em torno de 7 a 13, que é um número que já foi visto em estudos científicos sobre o tema. A outra questão é a seguinte: leia os relatórios gerenciais. Leia esses relatórios. Quando a gente fala de acompanhar, vamos falar uma coisa interessante aqui. Vamos falar sobre arte, certo? Nas artes visuais, então, por exemplo, desenho, pintura, pergunta para um artista sério se ele gasta mais tempo fazendo o negócio ou pensando antes. Um artista sério vai te dizer que ele gasta muito mais tempo pensando do que mecanicamente executando a obra, certo? Então, você nos investimentos, você vai estudar e vai pensar e vai ler todos os relatórios gerenciais dos fundos que você compra. Comprar um fundo imobiliário sem ler o relatório gerencial é apostar. Comprar um fundo imobiliário lendo o relatório gerencial e acompanhando é investir. É isso mesmo, pessoal. Tá? Se você não lê os relatórios, considere-se com um puxão de orelha, tá? Porque você está apostando, você não está investindo, certo? Isso eu sei que é duro, mas a verdade tem que ser dita. A gente fala a verdade aqui na lata mesmo, e eu não tô preocupado se vai ter haterzinho chorando nos comentários, que eu vou banir mesmo, tá? Então, pessoal, isso aí é muito sério, tá? Depois eu tenho uma lista aqui de youtubers, tá? Que eu vou recomendar para vocês. Inclusive o primeiro não é, ele é entrevistado, tá? Mas ele tem tantas entrevistas sensacionais, é o André Bassi, tá? Que olha, ele é o top dos tops, tá? Mas tem outros caras muito bons. E, bom, vamos lá pro segredo, finalmente, 7 minutos de vídeo, já introduzi bastante. Qual é o segredo, pessoal? É uma coisa tão simples e que poucas pessoas fazem. Vocês já sabem, reinvestimento. Reinvestimento, tá? E agora vamos por exemplo prático. Vamos montar essa planilha juntos, que aí você vai ter. E eu vou pegar um fundo assim, ó, que eu vou dizer assim, ó, não é recomendação de forma alguma, mas eu vou escolher por comodidade dos dados, tá? Porque ele já está encontrando aí alguns critérios e é mais fácil de mostrar, de fazer as contas. É só por isso que eu escolhi ele, tá? Agora, eu tenho posição nele, eu já comprei, eu vou comprar, eu já vendi, eu já revendi, eu já recomprei, não sei o quê. Não sei, não vou falar absolutamente nada, porque eu não sou analista CNPI. Como vocês sabem, eu sou médico e investidor, tá? E eu tô falando, eu não tô recomendando, eu tô falando exatamente por que eu vou escolher esse papel. Por comodidade de apresentação. Porque ele tá muito legal de apresentar o conceito. Então aqui, ó, aqui eu vou deixar então o ticker, e aí vocês já vão ver qual é o papel. MXRF11. MXRF11, tá? É um fundo de papel que tem uma porção em desenvolvimento e ele, que eu acho que é 20%, não, desenvolvimento não, é permuta de terrenos para o imóvel que vai ser desenvolvido e aí eles ganham em imóveis prontos depois de construídos. Eles têm uma parcela da carteira que é 12 ou 13% que está chegando a 20%, que eles querem que chegue a 20%, tá? Então é um tipo de desenvolvimento, mas o nome mesmo é permuta. E aí, pessoal, e o resto é CRIs, né? É papel, com vários indexadores. Então, fundo de papel. Mas por que eu achei interessante? Porque ele está no PVP, preço sobre valor patrimonial, praticamente de 1, e é praticamente R$10, é cota base 10. Então é muito fácil de fazer aqui as continhas, de estimar e tudo. Então nós vamos colocar aqui preço da cota 10. Vamos transformar isso aqui em dinheiros, R$10. E o dividendo mensal. Bom, ele já pagou 7 centavos, já pagou 8 centavos por cota. A média é 7,6 centavos. Então, 0,076.
tá? E isso aqui vai ficar em real, ele vai arredondar para 8 centavos, tá? Mas vocês viram que é 7,6 centavos, tá? O dividendo médio mensal, tá? Então a gente vai colocar aqui aporte inicial. Vamos começar com 10 mil reais, tá? E agora nós vamos começar a brincadeira. Então, vocês podem fazer isso na planilha de vocês, tá? Vocês podem acompanhar aí junto. E aí nós vamos ter aqui, ó. Vocês podem colocar uma data aqui. E aqui nós vamos colocar primeiro investimento. Aqui nós vamos colocar cotas. E essas primeiras cotas vai ser o quê? Vai ser igual a aporte inicial dividido por isso aqui. Opa, dividido por isso aqui. 1000 cotas, tá? É isso aí, tá? Agora a gente vai pôr aqui... Deixa eu só acrescentar uma linha. Inserir linhas. Vamos colocar aqui investimento mensal. Vamos abrir aqui um pouquinho. Vamos colocar 500 reais. Tá? Porque aí depois você vai mudar. O primeiro investimento é o aporte inicial, tá, gente? Aí vai ter aqui, ó, dividendo. Então a gente vai supor, tá, para essa nossa planilha, que esse dividendo mensal é constante e que o preço da cota é constante, tá? Isso são suposições para o exercício, porque é um exercício, não é recomendação de nada. É para a gente ter uma noção de quanto que a gente vai ter no futuro aplicando ou não a estratégia do reinvestimento. E principalmente quanto que a gente vai ter de renda no reinvestimento, tá? Então aqui, ó, dividendo vai ser recebido, né? Dividendo recebido. Então vai ser o quê? Vai ser igual a cotas vezes o dividendo mensal. Ali. R$ 76, ok? Agora aqui nós vamos ver aqui, ó. Novas cotas do aporte. Não, vamos colocar aqui em cima. Novas cotas. Aí vai ser aqui aporte. E novas cotas. Reinveste. Certo? Então aqui vai ser o aporte sobre preço da cota. Ali, tá? Vamos deixar tudo centralizadinho, tá? E aqui vai ser, tá? Ele vai colocar frações, tá? Que nós não temos no mercado verdadeiro. Mas paciência, tá? Isso aqui é um exercício. A gente vai pegar esse valor recebido sobre preço da cota. Tá? Então comprou 7,6 cotas. É isso aí, tá? É um exercício, não é recomendação, não é análise profissional, não é nada. É para você ter uma ideia, tá? Então é isso aí mesmo, tá? E agora nós vamos colocar... E aí as cotas, quem é que vai ser aqui, pessoal? Então aqui, ó, um mês, tá? Um mês passado. Quantas cotas a pessoa vai ter? A pessoa vai ter essas cotas aqui, mais o aporte, mais o reinveste. Olha aí que legal que ficou. Vamos deixar tudo centralizado. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu já sei. Eu vou cortar a casa decimal. Só que isso aqui não é real, isso aqui é número. E eu vou cortar a casa decimal. Então, pera aí, a gente adiciona e a gente tira. Isso. E aqui
Eu também vou deixar centralizado, que eu acho que já está. E nós vamos deixar em formato arredondado, tá? Aí você vai ter que colocar lá a diferencinha para a cota. Acho que assim fica bem resolvido. E agora, pessoal, o dividendo recebido não era C7 vezes B3? Ah, tá. Só que aqui vai ser o seguinte. Aqui a gente vai ter que fazer uma coisinha de Excel. Vai ser o C8 vezes... Eu quero que fixe a célula. Então, dólar B, dólar 3. Tá? O B3, que é o valor do dividendo. A nossa suposição é que o dividendo é constante ao longo do tempo. E o aporte? O aporte é B5 sobre B2. É um investimento mensal sobre o... Pode ser simplesmente essa célula anterior, tá? Pode ser esse cara aqui, a célula E7, tá? Novas cotas reinveste. Então vai ser quem? Vai ser a cota que está aqui, o dividendo recebido, que é maior que do mês anterior, pelo preço da cota. Claro que vai variar no mercado, claro que eu sei que o dividendo vai variar no mercado, mas é um exercício para a gente ver o quê? O poder do reinvestimento. Aqui deu errado. Aqui deu D7 sobre B2. Ah, sobre o preço da cota. Então tem que ser fixo. Sobre dólar B, dólar 2. Aí, recomprou 8 cotas, ó. É a mesma coisa. Eu acho que agora a gente pode simplesmente copiar aqui. Vamos ver, Ctrl C. Ele vai ter que somar 1058 mais 50 mais 8, tem que dar 1116. Ah! Quanto que 1116 recebe? Ah! Vamos ver? Ali, que legal, hein, pessoal? Ainda reinveste 8 cotas. Vamos botar aqui que foram 2 meses, tá? Vai aguentando o vídeo. Vai aguentando o vídeo, mas a gente tem que fazer isso aqui, pessoal. Tem que fazer isso aqui porque esse conceito, pessoal, esse conceito é o grande segredo dos fundos imobiliários. E aí, é diferente de um tesouro IPCA principal, em que você só tem que controlar o seu emocional. No tesouro IPCA principal, você comprou lá o tesouro IPCA 35 a R$ 2.000 e agora aí ele chegou a baixar para 1.800, você tem que controlar o seu emocional e deixar o tempo passar. Aqui, nos fundos imobiliários, você tem que reinvestir. Se você quer o quê? Acumular patrimônio e aumentar renda. Aumentar renda. Nós estamos vendo aqui a renda que ele recebeu. No primeiro investimento, depois de 1 mês, depois de 2 meses, depois de 3. Agora eu vou copiar o grupo aqui. E vejam que, em termos de novas cotas para reinvestimento, não aumentou ainda. Vamos ver se agora aumenta para 9. 3 meses. Olha isso, pessoal. Dá para perceber que depois de um certo tempo, você não vai mais se preocupar se o fundo está cobrindo ou não está cobrindo a inflação. Dá para perceber isso. Por quê? Porque você vai estar recebendo mais dividendo e você vai ter um patrimônio maior em cotas. Só que aqui você tem que reinvestir. Tem que reinvestir. Tá? Eu não estou recomendando esse fundo. Eu estou mostrando como faz a planilha e você coloca aqui o fundo que você quiser. Tá? Você monta a sua planilha, você faz com o fundo que você quiser. Ai, mas dá trabalho. Bom, pessoal, se você acha que isso dá trabalho, eu não sei o que te dizer, francamente, tá? Francamente. Eu estou ensinando aqui uma coisa para mudar a tua vida financeira. E é tão simples assim. É tão simples assim. 4 meses. Por que eu estou esquecendo de digitar o segundo E, me dizem? Vamos colocar aqui. Tá? Eu vou dar uma pausa, vou fazer para 1 ano e vou comentar. Olha só, pessoal, 1 ano. 1 ano, tá? Nós temos aí esse investidor hipotético quase dobrou o rendimento dele,
E agora ele está podendo comprar 13 cotas a mais por mês só pelo dividendo, só pelo reinvestimento, certo? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer se você fizer exatamente assim. Por quê? Porque eu estou partindo de premissas facilitadoras. Eu estou partindo das premissas de que o preço da cota não vai mudar e de que o dividendo não vai mudar, mas eu sei que muda. Porque isso aqui é um exemplo. É um exemplo, não é uma recomendação, tá? Bom, então isso é muito importante de entender, tá, pessoal? As premissas, tá? Elas não são válidas, elas mudam. A gente pode tentar entender que eu estou projetando um preço médio justamente em cima do valor patrimonial e um dividendo médio em torno de 7,6 centavos, mas isso tudo depende da análise, tá? E é só um exemplo, não é recomendação, tá? Mas fazendo essa planilha, você pode inclusive fazer para o seu acompanhamento e para a sua projeção. Então, olha, ó, um ano a gente partiu de uma renda de R$ 80 mensal comprando 8 cotas. Chegamos a 130,13. Ao final de 2 anos, nós vamos ter já R$ 190 de renda. Começou em 80, mais que dobrou. 19, claro, aplicando quinhentão todos os meses. Tá? Depois a gente vai ver 100. 3 anos. Olha aí, ó. 256, 26 cotas, começou com 8. 4 anos, ali 48, ó. 33 cotas, daqui a pouco ele compra mais cotas com a reaplicação do que com o aporte dele. Você vai ver. Aí 60 meses, 5 anos, olha aí, ó, já compra 41 cotas. Daqui a pouco tá, ó, tá pareado. Aí o sujeito tá aqui, ele investe o salário dele, não tem aumento e tal, na realidade de muitos brasileiros, certo? Olha aí a renda, era R$ 80, já é 400. Vamos ver 6 anos, 72 meses. Ó, 50 versus 49, tá ali, ó, equilibradinho já. 84 meses, 7 anos. Ó, ele já compra mais cotas com a reaplicação do que com o aporte mensal dele. Viram o poder de reinvestir com o seu. Você reinveste as cotas, os dividendos recebidos em novas cotas com o seu aporte mensal tradicional. O que acontece ao longo do tempo? O que você reinveste ultrapassa o que você ganha. É simples assim. É simples assim. Se você tem aumento no salário, investe mais e tal, vai acontecer. Por quê? Porque aqui eu estou adicionando efeito para o juro composto. Eu estou aumentando a engrenagem. Tá? Esse conceito é vital. 96 meses. 8 anos. Vamos ver. Olha ali, ó. Tá? Eu encerrei aqui em 120 meses, que são 10 anos, só para a gente ter uma ideia. O cara quase. Não, ele de fato aumentou em 10 vezes a renda. E olha aqui, ele começou com 1.000 papéis. Agora ele tem 12 mil. E a renda dele aqui, de reinvestimento, é o dobro da renda mensal dele. Hã? Certo? Isso aqui é uma estimativa, tá? Não é promessa de rentabilidade. Agora vamos dar uma mudadinha. Vamos colocar aporte mensal 0. Só reinvestindo. Mesmo assim, só reinvestindo que recebe. Botou lá 10 mil e não quer botar mais. Vai botar em outro fundo para diversificar a carteira. Mas o que você receber dele, você vai reinvestir nele. Tá? Vamos ver? Vai ficar por bastante tempo em 8 cotas. Vai demorar mais. Isso aqui vai ficar tudo mais lento. Mas vejam que o efeito de aumentar a renda, aumentar a quantidade de cotas, aumentar as cotas compradas, o efeito continua lá, só que é mais lento, tá? Sem o aporte mensal. Vamos ver aqui a quanto que chega nos 10 anos. Antes aumentou 10 vezes, né? Mas tinha quinhentão lá, todo mês. Vamos ver aqui, ó. Aí você um pouco mais que dobrou a renda, mais que dobrou a quantidade de títulos, e agora, ó, antes recebia 8, agora recebe 19. Só reinvestindo. Só reinvestindo. Só isso. Não aportou
Nada, nada a mais. Agora você vê, vamos voltar aqui para os quinhentão, todo mês. Por isso que essa planilha ficou legal, né? Que eu posso pôr o valor que eu quiser aqui, posso botar R$ 100, né? Aí você vai ver ali a progressão da coisa. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que mudar a fórmula aqui, porque eu não vou reinvestir. Eu não vou reinvestir. Eu só vou copiar aqui a última linha, e eu vou copiar reinvestindo cotas e mensais, tá? Aí tu chega no 120, tu chega com 12.222 papéis, tu chega a 928,90, vamos transformar isso aqui em dinheiro, tá? Você continua aplicando ali o seu mensal, né? E você vai ter 93 cotas para reinvestir. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma outra conta, tá? Que o resultado vai estar aqui, que vai ser o quê? Sem reinvestir. Sem reinvestir. Que aí você vai ver como esse potencial diminui, certo? Que vocês viram que o aporte mensal foi muito importante. Mas agora sem reinvestir. Então eu vou ter que mudar aqui o quê? Nós vamos ter que tirar o F7 da jogada. Olha ali, ó. Tá? E aí nós vamos ter que corrigir isso aqui tudo até o fim. Ctrl C, Ctrl V. Ó, fica só com o aporte mensal de 50 cotas, tá vendo? E aí o dividendo é simplesmente gasto. Mas tá ali, ó. Quanto que seria? Quanto que poderia, né? Bom, aqui tem o valor, e aqui tem a quantidade de cotas que poderiam ser compradas, tá? E aqui vocês vão ver, eu vou dar uma pausa e a gente vai chegar lá no fim. Plim! Olha aí, pessoal. Mesmo só aplicando os quinhentão mensal, sem reinvestir as cotas, mesmo assim, em 10 anos, as cotas já estão te pagando mais que o investimento mensal. Mas eu vou descer aqui agora para o comparativo ficar claro. Isso aqui é sem reinvestir. Você só aplicou o mensal e gastou o dinheiro das cotas. Gastou o dividendo mensal. Opa, vamos descer aqui. Olha a diferença, pessoal. Olha a diferença que dá na renda. Na renda, isso aqui é renda projetada. Olha a diferença que dá se você é a metade em 10 anos. Você diminui a renda pela metade se você não reaplicar os cupons, os dividendos. Se você só aplicar o seu quinhentão mensal. Você reduz pela metade. E reduz pela metade o patrimônio. Eu não coloquei aqui o total do patrimônio, mas aqui o patrimônio começou em 10 mil. Como é 10 cada cota, fica fácil. Dá para fazer de cabeça. Começou com 10 mil reais, aqui tem 70 mil reais. E reinvestindo cotas e a aplicação mensal, aqui chega a 122 mil reais de patrimônio. Tá? Tanto o patrimônio quanto a renda são quase o dobro, reaplicando os dividendos. Então, pessoal, esse é o segredo, tão simples assim, e tão esquecido, tão assim, ó, os canais que falam isso de verdade tem 1, 2, 3, 4, 5 mil views, certo? Não fazem assim 100 mil views, 200 mil, não fazem. Os canais que mostram isso não fazem os views. E eu me incluo neles, porque o nosso objetivo aqui é dar o conceito real. E aí você entende que quando você chegar nessa fase aqui, você não vai estar preocupado com um monte de bobagem que rola na internet. Não estou dizendo que você não deva fazer análise séria do fundo e que você pode se dar o luxo de não ler mais os relatórios gerenciais. Você tem que ler, você tem que fazer o seu dever de casa. Isso aqui é para investidor ativo, tá de olho no mercado, certo? Se der uma pimentinha a mais e o cara fizer reservas de oportunidade no meio do caminho para comprar mais quando as cotas ficarem mais baratas ainda, olha, gente, o céu é o limite, tá? Sem querer iludir ninguém, mas para o investidor observador, diligente e paciente, que aplica esses conceitos, que reinveste, tá?
Faz um mix aí de tesouro direto com fundo imobiliário e vê onde você vai parar com o tempo. Pois é. Bom, pessoal, agora vamos encerrar o vídeo aí com os youtubers aí que eu acompanho, tá? E o André Bassi não é youtuber, mas você encontra dezenas de entrevistas dele, uma melhor que a outra, tá? O outro cara é o professor Baroni, o outro é o professor Arthur Vieira de Moraes, o Rodrigo Colombo e o Christian Tetzner, tá? Esses caras aqui, assim, ó, tem que acompanhar e ponto. Tem que acompanhar e ponto. Até que são poucos, 5. Tem gente aí que acompanha 15 caras, tem gente que compra relatório de 5, 10 casas de análise sobre fundos imobiliários e tem 40 ativos e acompanha os 40 ativos. É isso, pessoal. É isso, tá? Eu acho assim, ó, você começa com um, estuda bem aquele ativo, lê, fica lendo os relatórios gerenciais, lê todos do ano passado, lê os da época aí da pandemia, quando começou, lê os de 2019, lê todos, faz um aporte inicial, se programa para os aportes mensais e reaplica os dividendos. E faz essa planilha, acompanha, tá? Depois de um certo tempo, parte para o segundo, parte para o terceiro, e procure aí almejar um número de 7 a 13, que é o número científico que eu falei do estudo, e esse estudo eu vi, eu acho que foi no canal do Arthur Vieira de Moraes, tá? Posso estar enganado, mas eu acho que foi lá. E, bom, e qualquer coisa, você achou que está à vontade para ter 15 fundos, para ter 20 fundos, vai ser mais trabalho, mas siga, não pare nunca, certo? Nunca deixe de reinvestir os dividendos, tá? E isso é um segredo, pessoal? Claro que não. Mas do jeito que a coisa é divulgada pela internet, parece que é. E tá aí, pessoal. Olha o potencial que você dá na sua carteira, o que você faz a sua roda girar, certo? E aí você também não vai ficar com pensamentos, assim como muitas pessoas falam no Tesouro, né? De, o título deu prejuízo de marcação no mercado, eu vou vender para recomprar. E no fundo imobiliário as pessoas estão começando a pensar esse tipo de coisa também. Não, eu vou vender agora para recomprar. Não arrisca. Não arrisca, não tem porquê. Não tem porquê você vender porque o título ou o fundo imobiliário desvalorizou para esperar uma valorização no futuro. Não, tá? Fundo imobiliário e tesouro direto não é para investir assim. Não é para ficar fazendo permuta, não é para ficar fazendo troca-troca, não é para ficar girando carteira. Tesouro direto e fundo imobiliário, o centro da questão é acúmulo de títulos, acúmulo de VNAs, como eu digo no tesouro direto, e nos fundos imobiliários, acúmulo de cotas, certo? Com o reinvestimento. E você pode, obviamente, fazer o reinvestimento no tesouro direto, que é o que eu sempre falei no canal, certo? E aí quando você bota os dois motores, certo? Para começar a fazer dinheiro para você e dar um tempo razoável, meu amigo, o céu é o limite, tá bom? Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.